Fala galera, Ciclista Cético novamente. Dessa vez a gente vai fazer um vídeo refutando um outro vídeo. É o vídeo do Douglas Levita, que tem um canal de apologética no YouTube. Eu havia chamado o Douglas para um debate, mas apesar dele ser cristão, ele não queria fazer um debate, ele não queria defender a posição da existência do Deus da Bíblia. Ele falou que só defenderia a posição deísta com D. Como eu achei isso um pouco desonesto, achei melhor, em vez de fazer um debate, fazer alguns vídeos refutando os vídeos dele. Então esse aqui é o primeiro, onde vou refutar o vídeo chamado Ateus Militantes Pra Quê? O link para o vídeo completo você pode ver, pode achar aqui nessa descrição. Vou tentar colocar também como anotação aqui nesse vídeo. Então vamos lá, vamos para o vídeo dele. Você precisa entender as razões, porque na internet a gente tem encontrado um número muito grande de ateus militantes. E o que eles pretendem com isso? Porque um ateu de verdade, ele não acredita que exista um ser superior, divino, coisa do tipo. E simplesmente ele não acredita e ele fica com isso para ele. Para começar, quem ele é para dizer o que é ou que deixa de ser um ateu de verdade? Essa conversa de que ateu de verdade não se posiciona publicamente em relação às crenças religiosas não passa de uma tentativa desonesta de calar as críticas às suas crenças irracionais. Alguns ateus se tornam militantes por reconhecer os malefícios sociais de várias práticas religiosas. Sempre houveram, e hoje em dia de forma mais visível por conta da internet, ateus falando contra as crenças religiosas. Durante toda a história da humanidade houveram pessoas que se colocaram publicamente contra tais crenças. Porque o ateísmo, ele não é uma ideologia no que diz respeito de aplicação. Você crê ou você não crê. Quem crê geralmente tem dogmas e doutrinas envolvidos que levam a certos tipos de prática, de aplicação. Mas no ateísmo não existe. A pessoa não crê e acabou-se a história. Então não há necessidade de um dogma, de uma doutrina, de uma religião, ou de um tipo de prática, ou um tipo de conduta. Não existe isso no ateísmo. E eu estou falando aqui de ateus de verdade. Mas esse movimento que tem surgido, que nós denominamos de neoateísmo. É verdade que não existe a necessidade de se posicionar publicamente contra os malefícios sociais causados pelas religiões para ser ateu. Mas também não existe nenhuma proibição a isso. Ninguém é mais ou menos ateu porque se posiciona publicamente. É simplesmente ridículo afirmar que para ser ateu de verdade você tem que ficar calado diante de tantos malefícios. O próprio rótulo neoateísmo é um rótulo criado com a intenção de enganar o público, passando a ideia de que se posicionar publicamente com relação à nossa descrença seja algo novo. Talvez por basearem sua visão de mundo numa visão da Idade do Bronze, os crentes não tenham entendido que no século XXI, com a revolução nas comunicações trazida pela internet, opiniões que antigamente tinham muito mais dificuldade de serem difundidas, hoje em dia estão ao alcance de todos. Portanto, não é porque antigamente era muito mais fácil se fechar dentro de um grupo que pensava como você e não ser apresentado a opiniões conflitantes às suas, que elas não existiam ou que as pessoas não as expressavam. Nós estamos na era da informação. Achar que porque algumas opiniões não chegavam até você e agora chegam, elas sejam novidade, é demonstrar sua falta de compreensão do mundo em que vivemos. Um grupo de pessoas mal intencionadas, vou deixar bem claro, mal intencionadas no que diz respeito da sua conduta ideológica e sua filosofia. Esses neoateus, eles pretendem, de uma certa forma, converter pessoas à sua ideologia e à sua filosofia. Quando eu utilizo a palavra converter, eu utilizo no sentido conceitual da palavra, mudar de caminho. Então o ateu, esse neoateu, ele fica todo tempo tentando trazer novas pessoas para o ateísmo, para que ele possa fortalecer a sua ideologia e a sua filosofia. Por que um ateu que tenta desconverter um cristão está sendo mal intencionado e o cristão que sai pregando que as pessoas deveriam compartilhar da crença irracional dele está sendo bem intencionado? Vocês percebem os dois pesos e duas medidas? Tentar convencer os outros a acreditarem no que eu acredito é certo, mas tentar convencer os outros a não acreditar no que eu acredito é ser mal intencionado.
A desonestidade desse rapaz é tão gritante que chega a ser cômica. Por isso que existe hoje no Brasil associação de ateu. Para que associação de ateu? Para que a associação de ateu? Justamente para combater os males trazidos pelos seguidores do cabeludo que dizem ter sido pregado em 2 pedaços de pau. Para combater as constantes tentativas de passar por cima da laicidade do Estado e criar leis baseadas nos dogmas de sua religião. Para ajudar pessoas que têm a sensação de que só elas não acreditam a perceberem que existem muitas pessoas como elas e que não estão sozinhas. Para defender a racionalidade e o pensamento científico. Eu poderia continuar por mais um monte de motivos, mas vamos voltar ao vídeo. E que eu acho engraçado é que eles reclamam das igrejas evangélicas no qual as pessoas dão dízimos, dão ofertas, e nessa associação de ateus, as pessoas elas contribuem para que a associação possa se manter. Qual é a diferença entre uma associação de ateus e uma igreja evangélica feita por membros associados à denominação? A diferença é que uma associação de ateus não se utiliza do medo e da ignorância de seus membros para arrancar o máximo de dinheiro que eles conseguirem. Uma associação de ateu não explora a fé alheia, não fala para ninguém que se ele der dinheiro, um ser imaginário vai devolver em dobro. Não fala que mesmo que a pessoa não tenha trabalho, ela tem que dar dinheiro ou ela nunca terá dinheiro. É uma luta sem fundamento, no qual eles acabam caindo no mesmo princípio de uma religião, seja ela qual for. Que princípio de religião é esse que tais associações acabam caindo? Receber doação? Finalmente alguém com coragem ou incapacidade de perceber que é isso que estava afirmando, para reconhecer que receber dinheiro é um dos princípios das religiões. Se for o primeiro caso, eu te parabenizo. São poucos que têm a coragem de dizer abertamente, como você está dizendo, que um dos princípios das religiões é receber dinheiro. Fora isso, a associação de ateu não promove dogmas, não tem rituais, não tem livros sagrados, não se autoproclamam representantes de um poder divino. Portanto, não importa o quanto vocês queiram pintar o ateísmo militante como uma religião, ele simplesmente não tem as características mínimas necessárias para se classificar como uma. Ateísmo, mesmo em sua forma militante, é tão religião quanto desligado é um canal de TV. E qual é a verdadeira ideologia e qual é a verdadeira filosofia que eles pretendem combater com essa pregação contra o não-Deus? A ideologia que pretendemos combater é obviamente a ideologia religiosa, horas. É o pensamento anticientífico, é o acreditar em algo sem evidências que sustentem tais crenças, é colocar a fé acima da razão, é o dizer que você tem que fazer isso ou aquilo porque está escrito no seu livro sagrado. É a ideologia de que deveriam existir leis que obrigassem as pessoas a se comportarem como o seu livro sagrado diz que elas deveriam. Principalmente um livro sagrado que dá regras de como comprar, manter e bater em escravos, que diz que mulheres devem ser submissas, que prega a pena de morte, que foi e é utilizado para justificar guerras e diversas atrocidades, que coloca o genocídio como algo divino, que oblitera o conceito de prestação de contas moral, ao afirmar que não importa o que você tenha feito, basta pedir desculpas a outro ser que não aquele cujas suas ações causaram danos e tudo estará certo como se nada tivesse acontecido. Principalmente o que diz respeito ao cristão, porque nós vivemos em um país cristão. Eu vejo nesses grupos de ateus que pouco se fala de outras religiões, principalmente o que diz respeito a religião islâmica. Eles têm esse confronto direto com o cristianismo. Por quê? Ora, você mesmo já respondeu a sua pergunta. Por que combatemos principalmente o cristianismo? Pelo simples fato de sermos uma sociedade de maioria cristã. Simples assim. São os cristãos e não os outros de outras denominações que estão tentando montar bancadas no Congresso para passar leis baseadas nas religiões deles. Só vocês cristãos estão fazendo isso no nosso país. Por quê? Porque o cristianismo ele defende princípios e moral baseado na Bíblia, que tem como princípio os 10 mandamentos, né? E muitas dessas pessoas, elas não gostam dessa limitação moral. Então, o que eles pretendem com isso é uma pregação do liberalismo. Pode ter certeza que eu sou contra a moral cristã. Sou contra a ideia de que mulheres devem se submeter aos homens, que o homossexualismo é imoral, que as vítimas é que são culpadas por suas próprias desgraças,
que quem não acredita no cristianismo, por mais que seja uma boa pessoa, merece ir para o inferno, independente do que você particularmente considera inferno. De que o que realmente vale nessa existência não é essa vida, mas sim uma suposta vida depois da morte. De que se não existisse um Deus, não existiria uma moral objetiva. De que o propósito da vida é reverenciar uma divindade. Com relação aos 10 mandamentos, não tem nada de bom nele que seja uma criação do cristianismo, ou até mesmo do judaísmo. Códigos morais muito anteriores ao judaísmo já condenavam o assassinato, o roubo e a mentira. Os outros mandamentos não fazem nenhum benefício à sociedade. E alguns chegam a ser imorais, como por exemplo a ideia de crime de pensamento, que o mandamento de não desejar a mulher do próximo passa. Então o cristianismo bate de frente com isso, com a questão moral, com a questão da ética, dos princípios. E nós cristãos defendemos isso, os princípios, os valores, a moral. E isso agride muito o liberalismo. Isso agride muito a visão liberal que muitos ateus, melhor, que a maioria do neoateísmo defende. Sem dúvida que dizer que as mulheres devem ser submissas aos homens agride nossa moral. Agride nossa moral e agride as mulheres. Sem dúvida dizer que homossexuais são imorais agride a liberdade pessoal que deveríamos ter e agride também os homossexuais. Sem dúvida, dizer que as vítimas é que são responsáveis por suas tragédias agride a nossa moral e agride também as vítimas. Sem dúvida, dizer que a pessoa, por melhor que seja, não importando quão bem elas façam à sociedade, se não acreditarem no seu Deus, elas merecem ir para o inferno, agride nossa moral. Sem dúvida que basear sua visão de mundo em uma religião que glorifica o sacrifício humano, que desvaloriza a vida em favor de uma suposta vida após a morte, que diz que é ok bater no seu escravo, portanto que ele não morre em até 2 dias em decorrência da surra, agride nossa moral. O que me alarma é a doutrinação cristã ser capaz de fazer com que isso também não agrida a sua. Então a intenção desses grupos de neoateus primeiro é tentar converter novas pessoas ao ateísmo. Eu não digo que eles querem acabar com a religião, porque isso é impossível, né? Eu não acredito que eles sejam tão idiotas ao ponto de acharem que são capazes de acabar com a religião. Não nego em nenhum momento que tenham como objetivo desconverter as pessoas e tenha como ideal acabar com as religiões, por mais utópico que isso seja. Porém, sempre através do debate e do convencimento, nunca da força da intimidação, do medo ou do poder político, como os cristãos fazem e fizeram durante toda a sua história. Mas muito mais, eles querem fazer com que os cristãos eles percam a sua opinião, principalmente no que diz respeito ao Estado, principalmente no que diz respeito ao governo. Eles querem calar, querem tirar a oportunidade de termos pessoas defendendo princípios cristãos no Congresso por defender uma ideologia liberal no qual eles até distorcem o verdadeiro sentido de Estado laico. Então, essa é a verdadeira finalidade, essa é a verdadeira intenção desses ateus. Nós queremos minimizar o poder político dos cristãos porque sabemos muito bem como seria a sociedade se os cristãos ainda tivessem controle do Estado. É só olhar para a Idade Média. Diferentemente do que muitos cristãos acreditam hoje, a liberdade que temos de nos opor à visão de mundo deles não vem de uma tolerância inerente ao cristianismo, mas sim de muito sangue e muita luta dos secularistas para manter a igreja afastada do poder político. Um dos grandes avanços sociais conquistados pela humanidade é justamente a separação de Estado e religião. Um dos textos mais influentes da nossa sociedade atual, junto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é a Declaração de Independência dos Estados Unidos, onde o ponto principal é a separação entre igreja e Estado. Tentar abolir essa separação representa uma tentativa de nos fazer retroceder séculos em relação ao desenvolvimento das relações sociais. E você pode ter certeza que eu e muitos outros estaremos sempre em seu caminho toda vez que vocês tentarem algo do tipo. E o que acontece? Muitos desses neo-ateus, eles são doutrinados por professores, na sua grande parte, de filosofia, de história, a maioria são ateus, e eles pegam essa garotada que está na escola e doutrina essa garotada que está na escola ao neo-ateísmo. Você só pode estar de sacanagem em dizer que os ateus é que são doutrinados, que os professores das escolas pregam o ateísmo.
Se fosse nas faculdades, vá lá. Dentro do círculo acadêmico, onde se faz ciência, realmente não tem espaço para Deus. Ali é lugar de conhecimento e não de inventar muletas psicológicas para te ajudar a lidar com a questão de que você vai morrer e este será o fim da sua existência. Porém, o que mais vemos nas escolas são casos de professores tentando ensinar criacionismo como ciência, obrigando alunos a rezar, literalmente pregando o cristianismo. Eu vou deixar um link sobre o garoto que foi castigado por ter usado imagens recortadas de uma Bíblia ilustrada para fazer um trabalho que era para contar a história de vida de um santo. Somente o fato da professora ter pedido um trabalho como esse já é um absurdo. Agora, castigar o aluno porque ele usou um material totalmente apropriado simplesmente porque ela acredita que aquele livro é sagrado é um absurdo maior ainda. E aí sim surge o que nós chamamos de ateu todinho, né? Que é aquele ateu que só reproduz o que ele escutou, mas ele mesmo não entende, ele não tem base para um debate racional a respeito deste assunto. Então, é basicamente isso o neoateísmo, né? É basicamente isso a militância ateia que nós encontramos nas redes sociais, que nós encontramos por aí. Dizer que são os ateus que simplesmente repetem o que os outros disseram para eles, sem pensar a respeito nem questionar o que foi dito, chega a ser cômico. É um caso claro de projeção acusando o outro de agir como ele. Nós é que não temos base para sustentar nossos argumentos, mas é você que, ao ser chamado para um debate para defender o ponto de vista cristão, que você afirma ser, disse que só aceitaria defender em um debate a posição deísta, que não defenderia a existência do Deus cristão. Quer mais desonestidade intelectual do que afirmar ser cristão, mas só aceitar defender a posição deísta? O cara afirma ser uma coisa, mas só se dispõe a defender uma parte da visão dele. Por que será? E alguns ainda afirmam que ele é o melhor apologeta que tem no YouTube nos dias de hoje. Eu fico imaginando o pior. Fala sério.